Josafá ficou com medo, mas nesse momento ele passou a buscar a Deus. Todas as vezes que o medo querer entrar na tua vida, todas as vezes que alguma coisa acontecer, você lembre, você pode buscar a Deus. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, desde o versículo 10, para que possamos estar firmes, estar preparados para o dia mau. Não é porque você aceitou Jesus Cristo, não é porque você agora carrega a Bíblia, não é agora porque você canta e adora a Deus que você está livre de dificuldades. Mas existe uma solução. Nós podemos nos revestir das armaduras de Deus. Nós podemos buscar pela graça, pela misericórdia de Deus, e elas são disponíveis para as nossas vidas. Quando o medo chegar sobre a tua vida, você passe a buscar a Deus. E diz que então ele orou ao Senhor e pediu socorro. Depois deu uma ordem para que todo o povo de Judá jejuasse, e todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país veio o povo a Jerusalém. A primeira coisa que Josafá fez foi ele buscar a presença de Deus, foi ele ir ao encontro de Deus. E a Bíblia diz que depois do ato de Josafá buscar a presença de Deus, então ele deu uma ordem ao povo que também jejuasse e buscasse a Deus. Sabe por que o povo ouviu Josafá? Sabe por que o povo começou a buscar a Deus? Eles estavam todos unidos buscando a Deus, porque eles olharam para o seu líder e viram um exemplo que devia ser seguido. E quando falamos de líderes, falamos de pastor, mas também falamos da mãe, falamos do pai. Todos nós somos líderes, todos nós tem alguém olhando para nós. Até mesmo lá no trabalho, Deus te colocou para ser luz, Deus te colocou para ser sal, e tem muitos olhares voltados para você, para ver qual é a tua reação quando a dificuldade chega. Porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem, né? É muito fácil agradecer a Deus e louvar a Deus quando tudo está bem. Mas o verdadeiro cristão é aquele que adora a Deus, não importa a circunstância. Quando olhamos para Jacó, Jacó fez um voto a Deus. Ele disse: Deus, se tu me deres calçado, me deres roupa, me cuidares, me protegeres, então tu serás o meu Deus, e tudo que eu ganhar te darei o dízimo. Tem muito crente assim, né? Dizendo: Deus, se tu fizer como eu quero, desse jeito, então eu vou trabalhar para ti, vou fazer isso, mais aquele outro, e faz um monte de voto para Deus. Sabe o que aconteceu com o nosso amigo Jacó? Ele apanhou pelo mínimo 20 anos, ele sofreu bastante, porque ele fez um voto de tolo. Mas quando eu olho para Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que haja falta de fruto na vida, ainda que o gado da malhada seja roubado, eu contínuo para sempre continuarei me alegrando em Deus, esperando em Deus, confiando em Deus. Não importa as circunstâncias, o meu compromisso é com Deus. Eu não adoro a Deus pelo que Deus dá, mas eu adoro a Deus pelo que Deus é. Amém. Esse é o Deus que nós servimos, e Deus procura verdadeiros adoradores. Olhando ainda para essa história bíblica, diz que então ele começou a orar a Deus, e ele buscou a Deus, e o povo seguiu o seu exemplo. A Bíblia diz: todo o povo, eles estavam todos reunidos e buscando pela solução. O segredo para a igreja ser abençoada é todos se unir com um objetivo, é todos estar unidos e buscando e clamando a Deus. Se a Bíblia diz que a oração de um único justo pode muito em seus efeitos, imagine quando a igreja toda se reúne para orar, para buscar a Deus, para clamar a Deus. Podem ter certeza, a vitória de vocês, a vitória deste povo, a vitória desta igreja, a vitória de quem busca a Deus. Não fique de lado, não deixe apenas os outros estar orando. Diga: eu quero estar unido com esse povo, eu quero buscar de Deus, quero buscar a Deus, quero buscar pela bênção, porque quando o milagre vir, todos nós festejamos, não é verdade? Vamos estar todos juntos buscando ao Senhor. E diz então que todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades, todo mundo veio para buscar a Deus. Versículo 5:
A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo, no templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim. E ele começou a orar, e dizendo: ó Senhor Deus de nossos antepassados, Tu és o Deus dos céus e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, e expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós. Eu vejo aqui, nessa oração deste homem, que ele conhecia a sua história, ele conhecia o seu passado, ele sabia das promessas que Deus havia feito a Abraão, ele conhecia as promessas de Deus que eram para a sua vida, porque que Deus tinha prometido a Abraão era estendido a toda a nação de Israel. E digo mais, o que Deus prometeu a Abraão é estendido a todos os filhos da fé. Amém. Nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos saber aonde surgiu a nossa igreja, né? A igreja de Cristo. Quando fala de igreja, não estou falando de placa, estou falando da verdadeira igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. É muito interessante, é muito importante pararmos e estudarmos este livro, porque aqui conta a nossa história. Aqui conta as promessas de Deus. Este homem tinha confiança nas promessas de Deus. Ele tinha confiança naquilo que Deus havia prometido. É por isso que ele começa a falar a Deus aquilo que Deus havia prometido no passado. Pode ter certeza, o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Você pode acreditar nas promessas de Deus. Ele disse: Deus, esta terra tu deste a nós. É nossa essa terra. Estão vindo aí querendo tomar o que tu nos deste. Tem muita gente querendo tomar a bênção do povo de Deus, né? Tem muitos por aí querendo destruir-nos, mas se foi Deus que nos deu, Ele tem compromisso conosco para nos proteger. Aleluia. Então vamos servir a esse Deus e confiar nas promessas de Deus. Agora, como posso confiar nas promessas de Deus sem conhecê-las? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso conhecer as promessas de Deus. Então se apega às promessas de Deus. Quando o medo chegar na tua vida, você pode lembrar que Deus é o teu socorro presente. Você pode lembrar que um anjo do Senhor acampa-se ao teu redor. Quando a enfermidade chegar, você pode lembrar que nosso Deus é o Jeová que sara. Quando faltar paz para o teu coração, você pode lembrar da promessa de Deus. Ele é o Jeová Shalom, já foi cantado nesta noite, né? Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus que abençoa. Então procure conhecer esta palavra. Quando os inimigos vierem, você pode olhar para a palavra de Deus e lembrar que Deus é o teu auxílio, Deus é o teu socorro bem presente. Aleluia. E Salmo 34, versículo 5 diz que todos aqueles que olham para Deus, todos aqueles que esperam em Deus, não serão envergonhados, não serão confundidos. Ninguém que esperou em Deus andou de cabeça baixa dizendo: eu esperei em Deus, confiei em Deus e Deus não me respondeu, Deus não me abençoou. Isso não acontece, porque todos aqueles que esperam em Deus, Deus ilumina o seu caminho, Deus abençoa a sua vida. Todos aqueles que buscam a Deus encontram. Vamos continuar esperando e confiando em Deus. Olhando ainda para a nossa história bíblica. Então ele diz: Deus, Tu és o Deus que governa todas as nações do mundo, né? Tu és um Deus forte e poderoso, e Tu és o nosso Deus. Esse Deus que é grande, que é poderoso, você pode dizer: Tu és o meu Deus. Eu gosto de pensar que quando eu adoro a Deus, eu não estou fazendo um favor a Deus, não. Porque se o Wilson não adorar a Deus, você adora a Deus. Se nós resolver não adorar a Deus, tem outros que adoram a Deus. Se os seres humanos quiserem adorar a Deus, tem os anjos que adoram a Deus, não é verdade? Para Deus não falta adoração. Mas então por que nós devemos adorar a Deus? Todas as vezes que eu me prostro e começo a dizer: Deus, Tu é grande, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, sabe o que acontece? Eu sou beneficiado. Começa a gerar dentro de mim fé. Eu começo a lembrar quem é esse Deus que eu sirvo. Eu começo a lembrar da grandeza desse Deus. Eu começo a lembrar do Deus que me ama, do Deus que é todo poderoso. Isso gera fé no meu coração. E aonde tem fé, não tem lugar para o medo. Não pode habitar as duas coisas junto. É fé e medo. Então queira a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Dê lugar à palavra de Deus. Muito bem, então ele continuou buscando.
E diz ali no versículo 8: o teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Em outras palavras, este povo tem história. Este povo, o Senhor não surgiu do nada. Esse povo está aqui e tem uma história. Você tem história? Esta igreja tem história. Essa igreja não surgiu da noite para o dia, não é verdade? Nós estamos aqui porque fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Estamos aqui porque muitos homens já deram a sua vida em favor do Evangelho. Muitas pessoas já se sacrificaram, lutaram, se entregaram, foram verdadeiramente testemunha, mártir. É por isso que estamos aqui. E acredito que cada um de nós individualmente temos as nossas vitórias, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas temos muito, mas muito mesmo, para contar o que Deus tem feito para nós. Nós temos uma história. Você continue na presença de Deus, porque você tem história, e a história tua não terminou. Muitas vezes no dia a dia, nós chegamos no momento de opressão, de dificuldade, e queremos colocar um ponto na nossa história. Mas pode ter certeza, todo dia a graça de Deus vem sobre as nossas vidas, apaga aquele ponto, coloca uma vírgula, e Deus continua escrevendo a nossa história, porque a nossa história tem final feliz. Muitas pessoas pensaram que era o fim, né? Mas Deus veio, apagou aquele ponto de tristeza, de angústia, de opressão, de depressão, colocou uma vírgula e continuou escrevendo a história. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos. Aí na oração dele, ele diz aí no versículo 9: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra ou doença, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás ao nosso pedido. Quando ele falou isso, ele estava lembrando da oração que Salomão havia feito. Ele estava tendo uma confiança na intercessão de Salomão, e disse: Deus, tu não vais permitir que esse exército inimigo venha nos destruir, porque nós temos uma oração que foi feita diante de ti, que quando os inimigos viessem, quando a aflição viesse contra essa nação, nós entraríamos em frente ao templo, estaríamos em frente a esse lugar de adoração, iríamos clamar a ti, e o Senhor ouviria e mandaria socorro. Se Josafá teve vitória, porque confiou na intercessão de Salomão, nós hoje não temos apenas a oração de Salomão ou de qualquer ser humano. Jesus Cristo intercede por nós. Aleluia. Jesus Cristo intercedeu por nós. Olha no Evangelho de João capítulo 17. Nós temos alguém que é muito mais forte do que Salomão, que intercede pela tua vida. Se Josafá e toda aquela nação teve vitória, porque confiou na oração, na intercessão de um mortal, o que Deus não fará por você, o que Deus não fará por esta igreja que confia na intercessão de Jesus Cristo? Muito mais Deus fará por nós. Então não desista, continue orando, continue buscando. Eu sei da minha vida que quando me ausentei por um pouco longe da casa de Deus, Deus me deu livramento pela intercessão dos meus pais. Eu acredito que todos vocês, todos nós temos algum testemunho para contar, de pessoas que Deus abençoou por causa das nossas orações. Quando fomos abençoados por causa da oração de outros, a intercessão não falta, e não pode faltar no nosso meio. Porque quando somos cristãos, estamos preocupados com os outros. E quando estamos preocupados, nós chegamos diante de Deus, apresentamos a Ele, intercedemos a Ele, e Ele ouve as nossas orações. Ainda versículo de número 10. Diz: agora amonitas e moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Aqui ele contou o nome dos inimigos. Deus não sabia? Deus sabia. Mas Deus queria ouvir da boca do seu filho. Os teus problemas, as tuas dificuldades, Deus conhece, Deus sabe, mas Deus quer ouvir dos teus lábios o que é que te preocupa, o que é que te aflige,
O que é que está querendo colocar medo no teu coração? Então não deixe de conversar com Deus. Converse com Deus. Diga para Ele o que é que está no teu coração. Fale para Deus das tuas lutas, das tuas dificuldades, porque Deus quer resolver o teu problema. Então Ele contou o nome dos seus inimigos. O triste é que esses inimigos foram inimigos que foram defendidos por Israel. Deus falou para eles não atacar, deixaram eles. E agora, receberam o bem e vieram dar o mal para o povo de Deus. Isso acontece, né? Recebe o bem e dá o mal. Foi isso que esse povo fez. Mas eles estavam buscando a Deus. E eles falaram ali no versículo de número 10. Nós não sabemos o que fazer. Estamos olhando para Ti e pedindo socorro. Não se preocupe. Se você sabe pedir socorro, se você sabe clamar a Deus, se você tem a Jesus, você tem solução. Tem pessoas que dizem assim, para mim não resta mais nada, a única coisa é Deus. Tá bom. O pior é quando a pessoa não tem nem fé em Deus, né? O pior é quando a pessoa abandonou tudo. Mas nós temos Deus, nós temos Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. E Ele reconheceu a sua limitação, Ele reconheceu as suas fraquezas. Ele disse, Deus, é somente o Senhor. Nós não podemos, nós não sabemos o que fazer. Nós estamos olhando para Ti, nós estamos esperando em Ti. E sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus levantou um profeta. E o profeta veio ao encontro do rei e ao encontro do povo. E disse, vocês não fiquem preocupados, porque esta guerra, esta peleja, não é mais vossa, é minha. Quando confiamos em Deus, quando entregamos a nossa vida para Deus, as nossas dificuldades não são mais nossas. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem dois fardos que atormentam o ser humano, é o fardo do pecado e o fardo da ansiedade. Quando aceitamos a Jesus Cristo, o fardo do pecado se foi, mas muitas vezes não queremos largar o fardo da ansiedade. E Deus não quer isso para a tua vida. O fardo do pecado já foi embora, aceitou Jesus. Agora Deus quer que você deixe o fardo da ansiedade. Deus prometeu para aquele povo, e a Bíblia diz que no outro dia pela manhã era para eles levantarem e ir para a guerra, mas ficar parado e deixando Deus trabalhar. Sabe o que Josafá fez? Ele colocou os levitas na frente e foram louvando e adorando a Deus. E entre os inimigos eles se desentenderam e um matou o outro. Primeiro, dois exércitos foi contra um, acabaram com ele. Depois os dois se desentenderam e se acabaram entre eles. E a Bíblia diz que após ter eles se terminado sozinho, o povo de Israel estava adorando e louvando a Deus. Eles foram lá no exército, onde os homens tinham se matado sozinhos, e ficaram 3 dias juntando riqueza, juntando despojos, coisas que os homens traziam, e não venceram carregar tudo. O que era uma maldição, aparentemente, se transformou em bênção. E o vale aonde eles foram buscar ficou conhecido como o vale da bênção. É isso que Deus faz para a tua vida. Se você confiar em Deus, o medo chegou, busca a Deus, clama a Deus, e na luta, na dificuldade, você resolve adorar a Deus, aquilo que planejaram para o mal, Deus reverte em bênção, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quero orar contigo. Por bondade, esteja em pé. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, mas eu sei quem é o meu Deus, quem é o teu Deus. É o Deus Todo-Poderoso, e Ele está aqui nesta tarde para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Se existe medo no teu coração, dê lugar para a fé, porque aonde tem fé, não tem lugar para o medo. Vamos clamar a Deus? Querido Deus e querido Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, junto com Teus filhos, agradecido pelo Teu amor, agradecido pela Tua bondade, agradecido pela Tua misericórdia. Deus, da mesma forma que o Senhor deu vitória a Josafá, a toda aquela nação, quando clamaram a Ti, olha para a vida do Teu filho e da Tua filha, Pai. Muitos problemas, muitas dificuldades vêm, querendo colocar medo nos corações, mas nós estamos olhando para Ti, esperando em Ti, ó Pai. E nós não Te adoramos pelo que o Senhor tem,
mas sim pelo que o Senhor é. Nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és o soberano, Tu és o nosso Deus. Reconhecemos a Tua grandeza e declaramos que Tu és o nosso Deus. Deus, Tu és o Deus desta igreja, deste povo. Continua lutando por eles, pelejando por eles. É a minha oração, ó Deus, e o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Pode tomar assento, irmãos. Nós ainda vamos ter um breve comentário no mesmo assunto. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu gostei muito de duas partes que eu vi aqui. Tanto, vamos ver duas coisas interessantes, né? Que é capítulo 20, segundo Crônicas. Pode acertar. No verso 2, o que você lê aí? Leia o verso 2 do capítulo 20, segundo Crônicas. Quem não tem Bíblia, procura um crente e senta do lado dele aí. Crente com Bíblia, também tem crente sem Bíblia. Baixa isso. Então, acharam? Então vamos ler. Só o verso 2, leia. Não estou ouvindo, irmão, não estou ouvindo. Tem 3 pessoas só lendo aqui. Fiquem de pé. Talvez assim vocês liberem os pulmões. Vamos lá. Continuo ouvindo só aqui, só. Não estou ouvindo o resto do pessoal. Então vieram alguns da sua parte, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da lei. Tem gente que agora está abrindo a Bíblia. É o pessoal do laptop esse, viu? Ele sabe abrir o laptop, a Bíblia não sabe abrir. Agora leia o verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Pronto, só isso. Pode sentar. Nós temos 2 então aqui. Então vieram alguns. Quem são esses alguns? São aqueles anunciadores de terror. Olha, se o ar está incomodando, muda de lugar. Tem muito lugar vago aqui na frente para você mudar. Se tivesse calor, está todo mundo se abanando aí. Como tem ar-condicionado, estão reclamando. Ora, Deus, para você ir para o céu, que lá não vai ter esse problema. Ah, pastor, eu estava, irmãos, eu estou me recuperando, viu? Vocês já viram, né? 2 tipos aqui de alguns. Então vieram alguns. Olha, terror em Portugal, terror na Espanha, terror na Grécia, terror aqui, tudo aterrorizado, vivem tremendo. Mas Deus não tinha falado nada. Mas no verso 14, Deus falou: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Ali veio Deus falar. O diabo aterroriza, Deus traz a solução de paz. É claro que nesse meio tempo o líder tomou a decisão certa. Ele ouviu a notícia de terror e ele foi para o único lugar onde se encontra a resposta certa. Ele não foi para o CNN, não foi para o Sky News, não foi para o Al Jazeera, não foi para nenhuma das redes de televisão moderna, não foi para nenhuma dessas coisas. Ele foi para o único lugar onde você pode encontrar a resposta adequada, seja qual for a circunstância. Ele buscou a face do seu Deus. E quando você busca Deus, aquilo já não é mais teu. Esses alguns que vieram fizeram questão de dizer: uma multidão, não só de Moabe, como de Amon, e também uma parte dos sírios estão aí.
É para aterrorizar uma nação pequena. Mas o líder buscou o Senhor. E no verso 14, Deus esperou o povo estar todo junto. Que se Josafá dissesse, olha, Deus me falou, eles talvez não acreditassem. Mas no meio deles, o Senhor disse, agora sim, dai ouvidos, viu? Não ao terror, não a estes alguns que vieram daí, esses vagabundos espirituais que estão por aí só a contar lorotas. Dai ouvidos ao Senhor, vós, morador de Jerusalém, e tu, Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis. Por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Qual é a grande multidão que está contra você? Qual é o grande exército que Satanás levantou contra a tua vida? Se você for dar ouvido a esses alguns que estão por aí, esse vulgo, né? Quando Israel saiu do Egito, saiu um vulgo, um aglomerado, que só sabem trazer coisa ruim, são portadores de notícia ruim. Eles não são capazes de trazer nada de bom, só contam coisas horríveis. Mas ainda que te traga alguma notícia ruim, vai à presença de Deus e tu vais ouvir dele, não te assusta. Não fica com medo. Eu continuo a ser Deus. Eu continuo a ser o teu, se é que você pertence a Ele. Mas se você não pertence a Ele, meus pêsames, aí você está mal. Aí você está mal mesmo. A diferença está em quem pertence ao Senhor e quem não pertence ao Senhor. Porque Ele diz, as minhas ovelhas me conhecem, conhecem a minha voz, eu sou conhecido delas. Para quem você está dando ouvido? Quem é que tem sido? Paulo disse, Gálatas, vocês estavam tão bem. Quem foi que trouxe essa notícia ruim que vocês ficaram agora atrapalhados e desviados? Sabe que é uma das táticas do inferno, é essa. É semear terror, semear notícia ruim, semear desgraça, semear desconfiança. Declare como Jó e como os 3 amigos de Daniel, ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que ele não nos livre, saiba tu, ó rei, não vamos adorar a tua estátua. Esse é o Deus que nós servimos. Sempre vão existir esses alguns, mas ouça os profetas de Deus, ouça a palavra de Deus. Não receba e não creia nas mentiras de Satanás. Receba as promessas de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Vamos agora ter a ministração da ceia do Senhor. Porém, eu queria saber se tem alguém aqui nesta tarde que gostaria de entregar sua vida a Jesus. Uma pessoa que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não teve essa experiência de ser uma nova criatura em Cristo, que nunca teve chance de dizer para Deus. Por que Josafá correu para ele? Porque Josafá dizia para Deus, Senhor, tu és o meu Deus. Se você nunca fez isso, nunca fez até hoje, se você até hoje não chegou diante de Deus para confessá-lo como teu Senhor e como Salvador da tua alma, como aquele que vai estar ao teu lado sempre, queria te convidar para você fazer isso agora, você sair do seu lugar e vir aqui à frente, dobrar os teus joelhos. Alguém vai te ajudar